Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Josemar Júnior, professor de língua portuguesa da Escola Estadual José Aparecido Ribeiro, da cidade de Nova Mutum, Mato Grosso. Estou aqui para conversar com você, candidato ao Enem 2023. É isso mesmo, quero relembrá-los que as provas estão se aproximando, serão realizadas nos dias 5 e 12 de novembro. E para isso é necessário que você esteja por dentro da estrutura do texto dissertativo argumentativo e a partir disso que você possa dominar algumas dicas e macetes de como conduzir a sua produção textual. Pensando nisso, convido você a assistir a esse vídeo e outros mais em que falarei um pouquinho do texto dissertativo argumentativo. De início, convido você a entender a estrutura do texto dissertativo e, logicamente, o conceito. O conceito exige que você entenda o que é dissertar e o que é argumentar. Quando pensamos em um texto dissertativo, é aquele texto em que você precisa munir-se de informações. Ele é, portanto, um texto informativo. Veja que no Enem você precisa produzir um texto não apenas dissertativo, mas também argumentativo. Afinal, professor, o que é argumentar? Esse argumentar exige que você se posicione em relação a algum tema e defenda o seu ponto de vista. Isso mesmo. Todo candidato tem uma opinião a ser dada sobre algum tema e, no caso, temas de relevância social. Você sabe se posicionar e você deve se posicionar em terceira pessoa, especialmente a partir da sua tese. Pensando nisso, é necessário que você entenda que o texto dissertativo argumentativo, formato de Enem, exige que você siga um padrão de produção, digamos assim. Que padrão é esse, professor? Eu preciso apresentar o tema e tese, tudo isso estará presente no seu parágrafo introdutório. Após a introdução, você desenvolve 2 parágrafos com argumentos e no quarto e último parágrafo você deve desenvolver o que nós chamamos de intervenção. Pensando nesse formato todo, convido você a atentar-se a esse quadro, esse aqui que está aparecendo atrás, pelo qual eu mostro de forma bem resumida o que deve ser feito em cada uma dessas etapas. A famosa introdução deve ter entre 5 e 8 linhas. Isso já é suficiente para que você consiga apresentar dentro deste parágrafo a contextualização, o tema e tese. Isso aí, não esqueça, você deve apresentar esses 3 eixinhos dentro do primeiro parágrafo. Contextualize a partir do que nós chamamos de repertório. Já antecipo a você o que é repertório. Repertório é todo e qualquer conhecimento que você busca em outras áreas do conhecimento e consegue associar esse repertório àquela temática em questão. Imaginemos aqui que o tema da vez é a respeito de desastres ambientais. Imagine só que você consegue iniciar sua introdução contextualizando a partir de um repertório vindo de uma série. Pense aqui naquela série Cidades Invisíveis, que fala do desmatamento, né, da exploração e tal do meio ambiente. E isso aí já configuraria na sua produção de texto o que nós chamamos e precisamos, repertório sociocultural. Ele deve ser produtivo. Ainda na introdução, além de você contextualizar por volta, né, de 3 linhas, você logo em seguida deve apresentar o tema. Para isso, eu sempre convido os alunos a identificarem as palavras-chave daquele tema e usarem na apresentação desse tema. E logo em seguida, é necessário que você apresente a famosa tese. Isso aí, não deixe nunca de apresentar a tese na sua introdução. Ela aparece no formato de uma frase ou de um período que tenha entre 10 e 15 palavrinhas. Dentro desse conjunto de palavras, o corretor precisa identificar o seu ponto de vista, aquilo que será defendido nos outros parágrafos.
Pense aqui comigo. Imagine o seguinte: a respeito de desastres ambientais, você tem uma opinião a ser dada. Vamos lá. Professor, acredito que uma das causas dos desastres ambientais seja a falta de investimento na sustentabilidade e a ausência do governo. Isso que eu acabei de mencionar pode ser considerado por você, candidato, como a tese. Uma vez que isso é tese, você deverá fazer o quê? Você deverá defender isso daí no D1 e no D2. Você tem que comprovar a partir de fatos e argumentos sólidos. Por conseguinte, tendo isso em vista, devemos começar o D1 e o D2. Para o D1, sempre é necessário começar com o conector, ou que nós chamamos de operador argumentativo. De repente, nesse D1 dê certo você usar nesse sentido, sob essa ótica, nessa perspectiva, alguma coisa nesse formato. E você apresenta uma frase reflexiva, você pode reforçar essa frase reflexiva a partir de um repertório. Novamente, eu chamo a atenção de vocês para entender que esse repertório pode ser apresentado no formato de uma série, de um filme, de um dado, uma citação de um pensador, de um filósofo, de um sociólogo, pode vir no formato de uma reportagem, de uma notícia, de um anime ou de qualquer outra produção. O importante é você entender que esse repertório deve ter alguma relação com aquele tema a ser discutido. E mais uma vez, lembre que é necessário que você apresente um repertório na introdução, um no D1 e um no D2. Portanto, 3 repertórios. Ao finalizar esse desenvolvimento 1, você vai chegar ali ao ponto de desenvolver o desenvolvimento 2, assim mesmo na redundância, né? O que nós entendemos do D2? Inicie novamente com um operador argumentativo. De repente, nesse caso, venha caber ali além disso, em segundo plano, alguma coisa assim. É necessário novamente que você apresente uma frase reflexiva, apresente um repertório e deixe aquele parágrafo alinhado de maneira que você consiga fechá-lo talvez com uma nova reflexão. À medida que você faz isso, você parte para o quarto e último parágrafo. Esse quarto e último parágrafo terá, em média, 7, 8 linhas, da mesma forma que o D1 e D2 também terão cerca de 8 linhas. Nesse último parágrafo, você deve começar com o conector de conclusão. O mais usado tem sido, portanto, mas outros também se encaixam, tais como: assim sendo, diante dos fatos supracitados, logo, entre outros. Não esqueça de ser detalhista nessa parte. Você precisa mostrar ao seu corretor como aquela ação pode ser conduzida para resolver ou amenizar aquela problemática que você discutiu. Pense aqui comigo, para que você tenha uma boa intervenção, você deve apresentar ao menos a resposta para 4 perguntinhas. O que vai ser feito, quem vai fazer, como vai fazer e para que vai fazer. Para isso, para que essa intervenção seja detalhada, recorra aos GOMIFs. O que são GOMIFs? GOMIF é uma sigla que nos remete, nos faz lembrar de alguns agentes que podem ser acionados em uma possível proposta de intervenção. G de governo, O de ONGs, M de mídia, I de indivíduo, F de família, E de escola. À medida que você lembra dessa sigla, você já tem um conjunto de agentes que podem ser acionados e você consegue detalhar o que vai ser feito, como vai fazer, para quê. Você consegue trazer detalhes que vão tornar aquela sua intervenção uma intervenção de repente nota 200, que seria o nível máximo, a nota máxima para aquela competência. Então, não esqueçam dessas dicas e informações.